Olá, boa noite para todo mundo. O pessoal vai entrando. Eu vou me ajeitando, como sempre. Primeiro eu entro ao vivo, depois eu vou me ajeitando. Raquel, amor da minha vida! Hoje tá entrando no começo, Raquel, pra ver que eu tô me ajeitando depois que eu entro, amor. Não vai me xingar, né? Que eu tô me ajeitando depois que eu entro. Raquel, para quem não sabe, é a minha amiga que me ajuda a produzir essas lives, a ver o que tem de certo, o que tem de errado. Eu não sei dizer o sobrenome dela, mas ela está aqui dizendo oizinho para todo mundo. Vamos esperar a delegada Gabriela entrar na nossa live para a gente conversar um pouquinho. Hoje a gente encerra as lives comemorativas aos 150 anos de emancipação político-administrativa de Tubarão, de Laguna, né? Então a gente fala que é o aniversário de Tubarão, mas na verdade é o aniversário da emancipação político-administrativa. Então a gente está desde segunda-feira passada fazendo algumas lives com relação a esse tema. E deixa eu mandar uma mensagenzinha para delegada. Segunda-feira passada a gente falou com a Silvana, do Museu Ferroviário, sobre a história de Tubarão, né? As várias formas de contar a história de Tubarão. Na terça-feira a gente não teve, na quarta a gente conversou com a Leida Cardoso sobre a negritude tubaronense, sobre a história do negro em Tubarão, sobre como ele foi e é silenciado, sobre como ele conta a sua história, sobre como ele poderia contar. A Gabi entrou. Só vou terminar de fazer uma contextualização, Gabi, já te chamo. Na quinta-feira a gente falou com a Maria Liz sobre a população LGBTQIA+, aqui na nossa cidade também, aqui na nossa região, sobre como eles são tratados em termos de cidadania aqui na nossa cidade, historicamente e na atualidade também. Na sexta-feira eu conversei com a Laura Opa, presidenta do Sintermud, Sindicato dos Educadores de Tubarão, e ela também contextualizou um pouquinho do histórico e da contemporaneidade da educação em Tubarão. Conversamos sobre alguns temas bem bacanas, bem interessantes e polêmicos, porque, né, eu gosto. E Maria Elisa acabou de entrar. Beijo, Maria. Beijo pro Xande também, que tá aqui acompanhando o Xande. Manda beijo pro Joaquim. E manda beijo pra Ju. A Fran, a Dai, minha linda de sempre, minha prima Odete. Hoje eu tô beijoqueira. E... Gabi, tu pode pedir para participar também, mas eu já vou te adicionar. E aí ontem a gente teve mais uma live com a Silvana para terminar de contar. Já vou chamar a Raquel. Calma. E ontem a gente teve mais uma live com a Silvana sobre também a história de Tubarão, a parte do século XXI. E aí a gente finalizou. Foram 2 lives e aí, assim, foi maravilhoso. E aí a gente, infelizmente, essas lives não consegui salvar, com um probleminha aqui na minha internet, mas parece que hoje eu consegui corrigir. E hoje a gente encerra falando sobre segurança pública, e em especial a segurança da mulher, da criança, do idoso e a segurança de gênero. E aí eu vou chamar a Gabriela, que é a nossa delegada, para conversar com a gente sobre isso. Que bom. Bom te ter aqui de novo. Ela tá chegando. Oi, Gabi! Oi, tudo bem? Michele, Tudo não bem? sabia Como é que que tá? pensei que era por chamada de WhatsApp que tocava, sabe? Tudo bem, querido? E você? Como é que foi o dia de trabalho hoje com essa turma danada? Meu Deus, eu não posso nem imaginar como é que é o teu trabalho. Foi mais tranquilo hoje, tem dias mais agitados do que foi hoje. Hoje até rendeu bem, assim, e teve um público razoável, assim, nada de aglomeração. Foi mais tranquilo.
Que bom. Então, eu queria que te apresentasse para a gente poder começar, né? Se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de quem tu é. E a gente podia começar com aquela situação clássica e fundamental, que eu acho que se a gente começa por aí, a gente desenrola um fio incrível. Qual é a diferença entre a PM e a Polícia Militar? Acho que daí a gente já começa a esclarecer um monte de coisas. Sim. Meu nome é Gabriela Tsotti Freite, eu sou delegada titular da DPCAM aqui de Tubarão desde 11 de fevereiro de 2020. Qual que é a diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? É muito importante a população saber isso. A Polícia Militar, ela é bem mais vista que a Polícia Civil nas ruas, assim, em quem não depende do trabalho da polícia todo dia. Polícia Militar anda fardada, tem um policiamento ostensivo, tem um maior número de viaturas, é mais vista pela população, tem o 190 que é acionado em casos urgentes. A Polícia Civil, ela não é uma polícia preventiva que nem a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem um caráter predominantemente preventivo, né? De prevenir crimes. A Polícia Militar está ali fazendo o policiamento ostensivo na praça, na ponte, em eventos, quando existiam eventos com aglomerações. A Polícia Civil, ela é uma polícia repressiva. Ela trata de crimes e investiga crimes que já ocorreram, né? Então, por exemplo, assim, no âmbito da violência doméstica, se uma mulher está sofrendo violência doméstica agora, algum vizinho aciona o 190 dizendo que está escutando berros, pedidos de socorro, vai ser uma guarnição da polícia militar que vai chegar ao local visando impedir um crime mais grave do que essa ameaça, do que esse crime que esteja ocorrendo ali, e se constatar alguma situação flagrancial, vai conduzir essas pessoas até a Polícia Civil para que o delegado de polícia efetue o procedimento cabível, né? Um auto de prisão em flagrante, um termo circunstanciado a depender do caso, se não for violência doméstica, se for infração de menor potencial ofensivo. Qual que é a predominância, assim? A Polícia Militar, ela tem um caráter preventivo. A Polícia Civil, ela reprime o crime que ocorreu. Não que esse caráter seja exclusivo, porque não é. Quando a Polícia Civil investiga um crime e pune um sujeito que pratica estupro de vulnerável contra crianças, por exemplo, bom, ela está prevenindo que novas vítimas venham a sofrer com as ações desse sujeito também, né? Mas a função predominantemente é repressiva da Polícia Civil. Entendi. Se eu precisar chamar, se eu estiver vendo um crime, eu chamo a Polícia Militar, então. É essa. Isso. Mas se quiser fazer um BO, aí é para a Polícia Civil. Isso. Na verdade, a Polícia Militar hoje em dia, aqui em Santa Catarina, ela também faz boletim de ocorrência, tá? Mas, por exemplo, assim, eu acredito que a minha vizinha sofra violência doméstica, porque eu vejo ela sempre com a casa fechada e escuto berros à noite e tal, e eu tô sentindo que alguma coisa ali pode acontecer, eu acho que ela tá tendo a liberdade dela privada, algo do gênero. Uhum. A Polícia Civil, ela recebe denúncias no 181 para apurar crimes que eventualmente estejam ocorrendo com essa pessoa. Mas aquele imediatismo, aquela central de emergência, ela não existe na Polícia Civil, porque esse é um trabalho que cabe à Polícia Militar executar, né? O policiamento ostensivo. Entendido. Entendi. Essa é uma coisa bem importante de a gente saber, assim, né? Para onde a gente corre, né? Sim. Para onde que a gente, com quem que a gente pode contar na hora dos perigos, assim, né? No caso de um estupro de vulnerável, estupro de vulnerável, não é que a gente fala, né? Não, sim. Abandono de vulnerável, né? No caso de um abandono de vulnerável ou de uma criança que a gente, vamos por assim, uma criança que a gente acredita, de uma escola, por exemplo, a escola acredita que aquela criança está sofrendo abuso. Essa denúncia é feita para a Polícia Civil, né? É feita para a Polícia Civil. Isso. E a criança relatou algo ao professor, relatou algo ao coleguinha, né? Se oficia a Polícia Civil para ser efetuado o procedimento investigatório ali cabível. Tá. E isso acontece muito, Gabriela? Como é que funcionam essas denúncias? Como é que geralmente essas denúncias de abuso infantil chegam para vocês? Como é que essas denúncias acontecem em geral aqui na nossa região?
É por denúncia de escola, é por denúncia de familiar, é a própria criança ou adolescente que relata. Porque, assim, quando a gente fica sabendo, é sempre através da imprensa, né? E aí, assim, são sempre casos muito chocantes, assim, ou é um parente, ou é um familiar, ou às vezes até um professor, enfim, assim, tem muitas... Oi, mãe. Minha mãe. São sempre pessoas muito próximas, né? E isso realmente os estudos comprovam que, né, os abusadores geralmente são pessoas que são ou têm vínculos familiares ou vínculos afetivos de confiança muito próximos. Então, assim, como que essas denúncias acabam chegando para vocês e de que forma que vocês como que isso acaba se desenrolando, assim, né? Porque a criança dificilmente vai fazer vai entregar quem tá abusando, né? É uma situação difícil. E eu acredito que o mesmo acontece com as mulheres, né? Porque são relações de confiança, né? Sim, na verdade, assim, quanto ao abuso de crianças e adolescentes, o abuso sexual, boa parte a notícia chega através das escolas. A criança estava se cortando, estava tendo um comportamento depressivo, não era uma criança conflituosa e se tornou uma criança conflituosa, se abriu com algum coleguinha, algo do gênero. Vários casos chegam ao conhecimento da polícia dessa maneira. Mas é também um tanto comum a criança relatar algum abuso, principalmente no início, quando ela não está acostumada com esse abuso, a alguém de confiança dela. Ou assim, eu fui na casa do vovô esse final de semana e o vovô fez tal coisa, mexeu aqui, mamãe, né? E a mãe não estava lá presente, e a criança relata isso espontaneamente. Então, aquela questão da conversa com a criança, dela se sentir confiável, de explicar que ninguém pode tocar nela, né? Que o corpo dela é dela, a criança vai se sentir à vontade de relatar se algo de estranho acontecer com ela, né? E sim, essa questão dos abusos sexuais de crianças e adolescentes ocorrerem no âmbito doméstico é praxe por conta de que as pessoas que abusam da criança, a criança não sai por aí sozinha na rua, em regra, né? Então, as crianças que abusam são aquelas que cuidam, são aquelas que permanecem sozinhas com a criança. E uma dica que é importante, assim, uma manifestação que com a internet, hoje em dia é acessível a todo mundo, à criança, ao adolescente, ao pré-adolescente, é importante que os pais estejam cientes de que esses sujeitos que praticam crimes sexuais contra a criança, mas não são familiares, né? São pessoas um pouco mais distantes da criança, ou até mesmo desconhecidos que adicionam no WhatsApp, que passam a convencer a criança, conversar sobre assuntos que a criança gosta, a fim de obter alguma foto, algo do gênero. É importante que os pais fiquem atentos a essa questão do celular, né? Criança, bom, por algum motivo precisa ter o celular, mas sempre sob uma vigilância do adulto, né? Para evitar que seja Principalmente agora que a gente tem essa situação do ensino à distância, né? Com as escolas, com o Classroom, e a criança está em casa e precisa participar da aula, e a aula é pela internet. E aí a criança tem o celular, no caso eu tenho 3 crianças em casa, né? Os gêmeos têm 10 anos, então cada um deles tem o seu celular, tem o seu material, recebe as suas aulas, participa das aulas online. A minha filha não tem porque ela tem 8 anos, eu não vou dar um celular para ela agora. Mas realmente é uma coisa que a gente tem que estar olhando o tempo todo, é o WhatsApp, com quem que está conversando, se recebe uma ligação, quem que está ligando, o que está acontecendo, porque é uma preocupação que a gente tem, né? Principalmente com jogos online, assim. Com quem que tá jogando, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, assim, mãe, que legal esse joguinho, tô jogando com fulano lá não sei de onde. Quem é fulano? De onde que veio? Né? Quem que é? Que idade tem? Tem rosto? Não tem? Porque a internet, é muito acesso, muito fácil, né? E isso é uma preocupação, assim, que a gente tem que ter. Realmente a gente tem que ter, né? A gente não deveria ter, né? Pedir para olhar o celular da criança, né? Filho, me empresta teu celular. Bom, se a criança tá negando, talvez seja porque tem alguma coisa aí. A criança vai muitas vezes no banheiro com o celular. A criança parece que tá querendo esconder algo.
Às vezes é um número de WhatsApp que adicionou a criança, que está entretendo a criança ali com alguma coisa, que interessa a criança, com um assunto legal à criança, e que logo depois vai passar a enviar fotos, a solicitar fotos da criança, do pré-adolescente, do adolescente, enfim, né? E o assédio, ele é muito sutil, né? Sempre através de uma coisa que a criança gosta muito, né? E como consegue saber é uma coisa inacreditável, né? A falta de segurança que existe na internet é uma coisa muito grande, assim, absurda. E uma coisa... Assim, quando uma criança e um adolescente tem rede social, é fácil bloquear, né? Manter ela privada. Mas o WhatsApp é algo que a gente não tem como bloquear. O primeiro contato a pessoa pode manter conosco, depois a gente pode bloquear a pessoa. Então, tem alguns casos, assim, de números de longe, não aqui de Tubarão, que adicionam uma criança, que começam a conversar com essa criança e começam a mandar fotos de sexo para a criança. A criança também tem curiosidade sobre essas questões, né? Não adianta negar. Então, a criança fica entre o pavor e a curiosidade. Sexualidade é um assunto que a criança tem interesse, e quanto mais a gente bloqueia o assunto, mais interesse a criança tem, né? Acho que, nesse sentido, a gente precisa falar também sobre orientação sexual na escola, precisa falar também sobre identidade de gênero na escola, e, assim, tornar o assunto uma coisa palatável e fácil de, assim, comum nas conversas familiares e nos círculos de amizade, e na escola também, para que a gente possa prevenir, né? Bem, justamente como tu falou, é dentro da escola que acontecem as maiores denúncias, né? Maior índice de denúncia. Então, para que a criança também se sinta confortável de dizer, olha, isso está acontecendo comigo e, né, não era para acontecer, então não era isso, tá errado, né? Acho que a escola é um lugar, assim, precioso, né, de orientação e de segurança também para a criança e para a família toda, né? Porque uma criança abusada sexualmente é uma vida desestruturada, né? Tanto para aquela criança, e a vida daquela criança desestruturada desestrutura toda a família. É todo um desarranjo familiar e social que acontece e que poderia ser prevenido, né? Com orientação, com fala, com conversa. É importante, assim, a gente ter em mente algo, né? Que se a pessoa, se na casa que a criança, que o adolescente vive, o sexo é tabu e o sexo é criminalizado, não se fala nisso, se essa criança, se esse adolescente sofrer alguma coisa, bom, se na casa dele é tabu, ele vai ficar com mais medo ainda, maior receio de relatar o que ocorreu com ele, porque ele já vai se sentir previamente culpabilizado, condenado, enfim, né? Então também é algo para os pais refletirem, assim, né? De que modo vão conversar com os filhos sobre isso, vão alertar, vão explicar o momento de cada coisa, enfim. E nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, violência de gênero, não só contra a mulher, mas contra o LGBTQIA+, também. Né? Existe, nesse momento de pandemia, houve um maior número de... A gente sabe que houve, né? A gente viu minha família se isolando aqui, barulheira dentro de casa. A gente sabe que houve um momento das denúncias, né? E aí eu queria saber um pouco melhor como é que funciona a Lei Maria da Penha. Porque eu ouvi algumas situações assim, por exemplo, depois que houve a denúncia, depois que foi aberto o BO, essa denúncia não pode, esse processo não pode ser voltado atrás. Ele corre a revelia da mulher. Queria entender um pouco melhor como é que funciona esse processo e assim, assim, se existe algum estudo, né, que diga, não, esse tipo de homem é mais provável, é mais agressor do que outro tipo, uma escolaridade, gênero não, né, porque são homens, obviamente, mas etnia ou classe social, assim, se existe ou mais em algum lugar de Tubarão tem uma propensão maior, enfim, assim, se existe esse tipo de análise, se já foi feita, se não foi feita, até como medida de prevenção, e se mudou de acordo com a pandemia ou não, como é que foi isso aqui em Tubarão? Na verdade, assim, ó, aqui em Tubarão a gente não tem um dado exato sobre o aumento da violência doméstica em tempos de pandemia, mas isso também tem que ser considerado porque pode haver uma subnotificação. Como antes também já havia uma subnotificação dos casos de violência doméstica, que a depender... E não teve isolamento social, né? Sim, que a depender assim, de várias questões, tem subnotificações, né?
A depender da classe social, a gente sabe que a subnotificação é maior, porque as pessoas moram mais isoladas. Na zona rural, em Santa Catarina, é muito comum haver subnotificação, porque não tem vizinho, não tem acesso fácil à delegacia, à denúncia, ao telefone, ao WhatsApp, enfim. Até tem uma reportagem, tem o NSC aqui de Santa Catarina, fez uma reportagem bem legal, uns 2 anos, acerca da violência doméstica na área rural aqui de Santa Catarina a respeito disso, né? Mas o que a gente percebeu na delegacia foi uma mudança de rotina desde ali do dia 20 de março até então. A gente está sem transporte público até agora em Tubarão. A gente tem que estar ciente que o nosso público, a maioria do público da DPCAM ali, das vítimas, elas se utilizam do transporte público. Então, essa pode ser também uma questão do número de registros não terem aumentado nesse período na delegacia, né? E terem aumentado com a Polícia Militar, chamando a Polícia Militar até o local. Outro caso que ocorreu aqui no período de pandemia, a DPCAM, do meio-dia às 7, do meio-dia às 19 horas, de segunda a sexta-feira, se tiver caso de flagrante de violência doméstica nesse horário, é a DPCAM que atua, não é a central de plantão. Nesse período, de março até agora, aumentou consideravelmente o número de flagrantes durante o expediente, ou seja, no turno da tarde. Por quê? Porque as famílias estão mais em casa, estão mais juntos, possivelmente as pessoas, algumas perderam o emprego, estão fazendo uso de bebida alcoólica durante um horário que antes não faziam, né? Semanalmente, não só nos finais de semana, não só na sexta-feira de noite, no sábado de noite, que é um horário assim mais, digamos, comum que ocorresse esses flagrantes de violência doméstica. E outro ponto bem importante é que as denúncias no 181 aumentaram também de forma considerável durante esse período de pandemia. Seja a própria vítima fazendo denúncia no 181, seja o vizinho, amigo. Às vezes tem o registro de ocorrência e o vizinho também registrou no 181, porque não sabia se a vítima ia comunicar ou não. Houve uma mudança de dinâmica ali na delegacia acerca desse período de pandemia, sim. Mas eu ressalto assim que de março até agora a gente teve um crime assim de maior gravidade, uma tentativa de feminicídio à faca aqui em Tubarão, e esse número ele está dentro da estatística dos outros anos, assim. De janeiro até agora não ocorreu, isola, tomara que não ocorra nenhum feminicídio consumado aqui em Tubarão. Esse feminicídio tentado que ocorreu, a polícia militar foi chamada, os bombeiros foram chamados, o SAMU foi chamado ao local, a vítima foi socorrida, teve atendimento médico, o sujeito foi preso, foi lavrado flagrante contra ele, foi feito tudo que tinha para ser feito ali, a Polícia Civil seguiu na investigação ali para buscar imagens, testemunhas do crime, do socorro da vítima, e concluiu o feito e o sujeito está preso até hoje. E com relação a essa situação, com relação ao... Oh, meu Deus do céu, hoje eu tô com a cabeça lenta. Tá, dos crimes. Isso. Da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que o crime, né, que depois que abre o processo, ele só segue, não consegue voltar atrás, enfim. Na verdade, não é bem assim. O seguinte, a Lei Maria da Penha, até pouco tempo atrás, ela não tipificava crimes. A Lei Maria da Penha, ela teve uma série de medidas para a proteção da mulher. Medida protetiva, suspensão do porte de arma do sujeito, caso ele tenha, afastamento do agressor, enfim. Além daquela questão da remoção, se for servidora pública, de uma remoção preferencial, se o caso for muito grave, ela pode até mesmo pedir o afastamento do trabalho sem prejuízo ao término do contrato de trabalho dela, se ela não puder trabalhar por algum tempo. Algo desse gênero, a lei prevê como forma de garantir à mulher que ela vai denunciar o sujeito e ela vai ter acesso a algumas medidas protetivas. O artigo 24A da Lei Maria da Penha, ele foi criado para tipificar o descumprimento de medida protetiva. Então, depois que o juiz concede a medida protetiva para a mulher, o sujeito é intimado, se ele vem a descumprir a ordem judicial de afastamento,
dele, de proibição de contato, enfim, o que consta na ordem judicial, ele vai responder pelo crime do artigo 24A. Os crimes de ameaça, de lesão corporal, de injúria, de difamação, de calúnia, eles não constam na Lei Maria da Penha, eles constam lá no Código Penal. Esses crimes, eles têm uma ação penal a depender de cada crime. O STF, quanto à lesão corporal no âmbito da violência doméstica, estabeleceu há um bom tempo já que a ação penal é pública e incondicionada. Isso significa que se a mulher vai até a delegacia, faz um registro de ocorrência, relatando que o companheiro, que o ex-marido, que o namorado agrediu ela fisicamente e ela ficou com uma lesão, ela não vai ter como retirar a representação desse crime e se retratar desse registro de ocorrência. Por quê? Porque esse crime não depende de retratação. A ação é penal pública incondicionada. É diferente de uma ameaça. Se hoje o sujeito bebeu e ameaçou a mulher de morte com uma faca, que também é um fato bem grave, o crime foi de ameaça. Se ele não tocou nela, se ele não agrediu ela, o crime é de ameaça, e ameaça é crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, ela pode efetuar o registro, mas ela pode não escolher representar contra ele. Ou pode representar num primeiro momento, depois pensar melhor e pode se retratar da representação criminal. Uhum. Entendi. Ah, entendi. Bem claro para mim. Eu só queria dizer uma coisa. Por exemplo, assim, se a mulher está sofrendo uma violência doméstica, uma ameaça, né? Ela pode registrar um boletim de ocorrência, ela pode solicitar uma medida protetiva sem a necessidade de querer processar ele. Isso se chama medida protetiva satisfativa. Em muitos casos, o ex-namorado ameaça, vai na saída do trabalho, ameaça. Em muitos casos, o registro com o pedido de medida protetiva, sujeito, depois que o juiz defere a medida protetiva, ele é intimado. Em muitos casos, se mostra bastante eficaz, assim, no sentido da vítima ter paz e o sujeito se afastar dela e parar de perseguir, né? Existem muitos desses casos aqui em Tubarão, Gabriela? Existem. Funciona aqui em Tubarão, assim, porque eu não tenho conhecimento pessoas próximas a mim não vivem essa realidade, assim. Então, para mim é uma realidade um pouco longe. Então, eu fico sempre naquela assim, mas será que realmente isso acontece? Eu sei que acontece porque eu ouço relatos, eu vejo relatos, eu leio relatos, mas assim, próximos de mim, eu não tive essa experiência. Então, eu sempre fico com aquela impressão, mas Tubarão parece que não, assim, parece que Tubarão não é tão assim. E é assim mesmo. Com relação à mulher, com relação à criança, com relação às mulheres trans, é assim mesmo. Inclusive, eu queria falar um pouquinho mais específico sobre a população trans, assim. Como que funciona? Eu sei que é uma população bastante invisibilizada, bastante promiscuizada, não sei nem se essa expressão existe, assim, mas Tubarão é uma cidade que coloca a população trans num lugar, assim, bastante promíscuo, bastante prostituizado, acho que é isso, assim, bem objetificado, assim, né? E aí eu queria saber como é que isso funciona também com relação à legislação, com relação à segurança, mas é isso, assim, eu tenho a impressão de que Tubarão não é tanto, assim, como é que é? Na prática, quem está lá recebendo as denúncias, lá no lugar do cuidado, efetivamente, assim, como é que isso funciona mesmo? Eu acho que o machismo é institucionalizado no Brasil, né? E os atos, assim, de violência doméstica e violência de gênero, eles decorrem do machismo. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que antes eu queria ter falado isso e esqueci, que a violência de gênero, quando é praticada por um homem contra uma mulher, ela é presumida. Ou seja, sempre que um homem tenta se impor contra uma mulher, a gente presume que seja uma violência de gênero por todo critério histórico, enfim, social da mulher no Brasil, né? E no mundo. Mas a violência de gênero, ela também pode ser praticada por uma mulher contra outra mulher, né? A depender a razão pelo qual o crime está sendo praticado, se constatada uma violência de gênero ali, também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha, né? Ou seja, uma mãe surrou a filha porque soube que a filha saiu com alguém e ela entende que a filha não tem esse direito, enfim, né? Teve um relacionamento com alguém
Isso é uma violência de gênero. Ela compreender que a filha dela, por ser mulher, não poderia ter tido aquela atitude. Isso é uma violência de gênero. Então, a mulher também pratica ato de violência de gênero contra a mulher, né? Porque a mulher, enfim, por todas as outras questões, ela também tem atitudes repressivas quanto a outras mulheres nesse contexto de violência. E sobre a população Possibilidade. LGBT. Oi? Nunca tinha parado para avaliar essa possibilidade, assim, de uma mãe, por exemplo, agredir uma filha. Eu preciso carregar o celular. De uma mãe Pensei numa mãe que agride uma filha porque acredita que ela não tem o direito de sair e se relacionar. Estou imaginando aqui uma situação de se relacionar com uma outra mulher, por exemplo, né? Nossa, isso acontece muito, né? Ou de outro homem também, né? De dizer, né? Impedir o desenvolvimento da sexualidade, enfim, ou de sair. Nossa, inclusive é um relato super comum, assim, né? E a gente conta isso rindo, né? A gente conta assim, pra namorar, cheguei em casa, apanhei um monte, né? E não, né? Isso, inclusive, é violência, né? Deixa eu só pegar meu carregador de celular aqui, senão eu vou ficar sem bateria. Sexta-feira eu fiquei sem bateria. Meu Deus do céu. Deixa eu olhar a minha, então. Durante a live. Primeiro eu fiquei sem bateria, depois eu derrubei um vaso em cima do celular. Pronto. Fez muito sentido aqui agora. Eu fiquei lembrando de vários relatos de primas, de amigas. E muito forte isso, né? Como a gente naturaliza esse tipo de situação, assim. Tem algo assim que eu acho bem interessante sempre pensar. Quando eu leio um boletim de ocorrência para ver se é violência de gênero ou não, eu leio e penso assim, essa pessoa está sendo condenada por algo porque ela é mulher e ela está tendo uma atitude que o agressor ou a agressora entendem que não é compatível com uma mulher aos olhos deles, né? Daí é violência de gênero. Porque se duas irmãs se agredirem por conta de uma dívida que uma tem com a outra, em tese não é violência de gênero. Agora, se uma irmã agride a outra por conta de alguma atitude que ela não concorda que a irmã tenha feito porque acha que ela não deveria ter feito enquanto mulher e tal, isso é violência de gênero. Sim. Nossa, fez muito sentido. Muito sentido. Inclusive aqueles vídeos que a gente vê de uma mulher de traição, inclusive, né? Sim. Né? Que, descobriu alguém, traiu alguém. Tem um universo aqui na minha cabeça agora. Eu não tinha feito essa relação, não tinha feito esse link ainda. Assim, a gente faz muito a questão do homem agredir a mulher ou agredir um LGBTQIA+, enfim, assim, né? Mas essa outra situação eu não tinha parado para pensar ainda. O porquê xingar uma mulher de puta vagabunda, né? Uma mulher xingar outra de puta vagabunda. Bom, cada um faz o que quiser da sua vida e ninguém tem nada a ver. É um julgamento também de ordem de gênero, né? Nossa, excelente, excelente. Mas aí vamos voltar lá à situação. Se aqui em Tubarão acontece mesmo, acontece mesmo, então. Então é na mesma proporcionalidade que o resto do Brasil todo. Esse dado eu não sei te repassar exatamente, né? Porque tem alguns estados, tem algumas regiões do país onde a violência doméstica ela é maior a depender da época, do ano, né? Sai um mapa a cada mapa anual da violência. Sobre a questão, por exemplo, assim, dos crimes graves durante a pandemia, eu posso afirmar que aqui em Santa Catarina, os crimes graves, crimes contra a vida, feminicídio, não aumentaram em Santa Catarina desse período comparado com o período do ano passado, esse período de pandemia comparado com do período do ano passado, mas em alguns estados aumentaram, né? Então esse dado varia, acredito eu, por várias medidas, né? A depender de como a segurança pública está sendo tratada naquele momento, a depender de como o Poder Judiciário está reagindo aos pedidos de prisão no âmbito da violência doméstica.
Uhum. Inclusive, partindo do nível de isolamento social também, né? Se o isolamento social não está sendo seguido, a tensão interna dentro de casa também é menor, né? Ficar isolado. É, Se a gente imagina, assim, uma família, uma família de cinco, vou colocar a minha realidade, uma família de 5 pessoas, um casal, mais 3 crianças, e a minha mãe morando do lado, todo mundo o dia inteiro junto, todos os dias, 24 horas por 2 meses, e isso em algum momento estoura. Vai dar briga de tudo quanto é jeito, né? Se a gente não puder dar uma respiradinha, assim, um arzinho pra cabeça, nem que seja dentro do carro, escutando umas 3 músicas sozinhas, assim, é uma energia muito intensa, né? Então, assim, aqui em Santa Catarina a gente não viveu isolamento social, né? Então, assim, a gente voltou, todo mundo foi voltando para o trabalho muito cedo. Então, isso sim. também dá uma reduzida nas tensões, e isso também faz, muito provavelmente, dilui um pouco essas energias tensionais, assim, que acabam, querendo ou não, reduzindo a violência, né? E como tu mesmo falou, assim, as pessoas não bebem meio-dia, por exemplo, né? Porque vão trabalhar. Então, não estão Sim. bêbadas e bêbados às 4 horas da tarde. Porque daí, se a gente falar em violência contra a criança, a gente tem que lembrar que as mães também violentam crianças, né? As mulheres também violentam crianças, agridem, né? Surram as crianças. Então, Sim. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta à questão do estresse das mães nesse período de quarentena, né? Porque assim como as policiais civis lá da DPCAM, que são mães, que estão tendo dupla jornada, que iam estar na delegacia as horas todo dia e tal, prestando seu serviço, para, enfim, ganharem seu salário, elas estão tendo também que ministrar aula lá com os filhos online, ensinar as crianças a mexerem, fazer o dever, principalmente as crianças menores, né? Então, isso também é algo a se pensar assim. A mãe, eu tenho muito cuidado em examinar isso, principalmente nas denúncias dos pais, né? Porque daí o pai vai lá, o pai paga a pensão, mas quem convive os 30 dias, as 24 horas com a criança, quem dá limite, quem repreende, enfim, é a mãe. Então é muito mais fácil a mãe errar do que o pai errar, né? Bom, o pai está distante. Ele aparece uma vez a cada 15 dias, a 20 dias, e vai lá, dá uma passeadinha, fica um dia com a criança e vai embora. Bom, bem mais fácil de não ter errado com a criança ali, né? Então, essa é sempre uma questão que a gente costuma analisar. Foi um fato isolado? Não. É repetido? É comum? A mãe precisa de algum apoio do atendimento do CREAS do município? Enfim, né? Isso tem que ser analisado. O Brasil tem uma mania de querer criminalizar tudo. E pais separados com guardas, discussão de guarda, de pensão e de visitação, então eles querem que tudo seja resolvido na polícia. E nem tudo vai ser resolvido na polícia quanto a essa questão, né? sem dúvida. E é muito como tu disse, assim, o pai, a gente chama muito na militância materna de pai de Instagram, né? Pai de Facebook, assim. Ele é muito fofo, né? No final de semana ele vai lá, faz uma foto, ele dá lá sua pensão gigante de R$ 200. Acha que É. tá gastando o De dinheiro vez em dele quando, com de salão. vez em quando, eu pergunto, mas o senhor, se a mãe faz tudo isso, o senhor nunca pensou em pedir a guarda? Porque o senhor é pai, o senhor pode pedir a guarda da criança. Se a mãe faz tudo isso de tão errado que o senhor foi o denunciante, o senhor pode entrar com pedido de guarda, inclusive, né? Seu dever e as crianças em risco. O Uhum. senhor tem conhecimento, está relatando isso à polícia. E eles? Ah, não. Daí, geralmente, né, já mudam de ideia e tal. Acho maravilhoso. Eu acho, Acaba fidelizando. eu não posso ser debochada nas lives, eu tenho que ser séria. Mas eu não consigo, né? Porque essas coisas deixam a gente assim. É muito fácil, né? É muito fácil. E existe um trabalho de acolhimento com essas mães denunciadas, assim, né? Depois da denúncia, né? Não, vamos supor, não, realmente teve um motivo, aconteceu, né? A gente sabe que, beleza, ultrapassou a linha. Gente, acontece, né? Todo mundo é humano. Uhum. Trabalho de acolhimento, de cuidado, como é que isso funciona? Porque com a Aqui, criança, depois eu queria voltar no assunto da criança, que eu tenho uma situação, uma dúvida bem importante assim com relação a isso. E com esses que passam do ponto, né? Eu sei que com homens existe, já tem sido feito um trabalho com os homens agressores em alguns estados, né? De machismo tóxico,
algumas rodas, né? Aqui em Tubarão existe esse trabalho? Tanto com homens, né? Eu já misturei as duas coisas, enfim, tanto com os homens quanto com as mulheres também, as mães, né? Aí quando eu falo de mulheres, a gente também pode estender isso para as cuidadoras de idosos, por exemplo, que a gente sabe que são as mulheres que cuidam dos idosos, né? É Sim. os homens que cuidam de idosos. Então, os filhos não cuidam das mães, não cuidam dos pais, geralmente é a filha ou a nora que acaba tendo que fazer esse trabalho. Então, quando existe denúncia também de maus tratos de idosos, como que fica esse trabalho com o agressor, né? Existe um trabalho de recuperação ou é realmente prisão e segue o barco nesse caminho? Primeiro é importante a gente ter o entendimento de que maus tratos é um crime que a pessoa acha que alguém recebeu um tapa e houve maus tratos. Não é bem assim. Para configurar maus tratos precisa de outras questões. Quanto aos crimes ali de menor potencial contra a criança praticados por pais e mães, a delegacia ela faz um trabalho junto às duas psicólogas da delegacia ali de atendimento e encaminhamento dessa família para o CRES, né? Para verificação, para atendimentos contínuos. Às vezes o problema pode ser pontual, né? Enfim, às vezes a família pode estar passando por uma situação difícil, seja de perda de emprego, de abuso de bebida alcoólica, que necessita de tratamento, ou então problema psiquiátrico, falta de utilização de medicamento, falta de atendimento de saúde, que a situação vai ser resolvida, né? É importante mencionar, assim, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a preservação dos vínculos maternos e paternos, né? E não o seu rompimento. Então, não é qualquer ato que vai fazer a criança ser abrigada, a criança ser retirada do seu pai e da sua mãe. Bem pelo contrário, né? Tem que ser algo de maior gravidade. É por isso que esse encaminhamento, digamos assim, preventivo a atos maiores com o CREAS é importante. E o CREAS atua de forma devida e encaminha o relatório após para a delegacia, para verificar se teve algo sugerido mais grave ou então não. Ou a situação, digamos, foi resolvida, foi estabilizada ali em favor da criança e do ambiente adequado para a criança. O Conselho Tutelar também atua nesse contato com o CREAS. Sobre maus tratos a idosos, a maioria das denúncias de maus tratos a idosos para a gente chega via denúncia do 181. O que acontece? Essas denúncias elas chegam, elas são anônimas e ali consta o endereço, o idoso sofre maus tratos, fica sozinho, não tem condições de higiene, a família não paga um cuidador, etc, etc, etc. Então, a equipe de investigação da DPCAM, ela vai até o local, né, onde o idoso reside e verifica ali. Conversa com o idoso, verifica as condições da casa, verifica qual é a renda do idoso, quem que administra essa renda. Não raras vezes, a maioria dos casos, ainda bem, é mais briga de família do que em si maus tratos, né? É um achando que o outro não deveria estar cuidando da renda do idoso, mas essa pessoa apresenta ali apresenta a documentação que contrata alguém para passar a noite com o idoso ainda se gerencia parcialmente, ainda consegue se locomover, a casa está bem cuidada, tem alimento, ele está em boas condições de higiene, ele tem sanidade mental, em que pese a idade. E daí a gente não instaura procedimento, a gente averigua a denúncia e realiza e determina o arquivamento da denúncia, porque não foi verificada a existência de crime, né? Em alguns casos, a gente verifica que daí tem algum indício de maus tratos ou de apropriação de proventos dos idosos, e daí é instaurado o procedimento policial, inquérito policial para averiguação desse crime e produção de materialidade desse crime aí, para chegar à autoria, quem que está desviando os proventos do idoso, né? Quem que está se apropriando desses valores. Mas, assim, as denúncias que a gente recebe é a minoria. A questão é pessoas já com uma certa idade, adoentadas, que precisam de cuidado, que precisam de recurso, essa também é uma fonte de estresse da família, né? Não é fácil ter uma pessoa que demanda dedicação ali. O que a gente percebe às vezes, isso fica só com um filho, né? Não é dividido os 3, 4 filhos de forma, digamos assim, mais ou menos justa.
E isso leva à exaustão à pessoa. A pessoa, às vezes, é simples, se dedica e tal, mas o idoso não está nas melhores condições por conta de que essa pessoa não tem sozinha recurso, essa pessoa também tem que sair para trabalhar, enfim, né? E daí, nessas situações assim, a gente não vai instaurar nenhum procedimento contra a pessoa se não verificar os maus tratos, né? Pelo contrário, vai encaminhar para o CREAS para contato com os outros filhos, verificação das possibilidades dos outros atuarem junto aos cuidados do idoso. Uhum. Antes de a gente instaurar um processo, existe todo um trabalho anterior, né? Ninguém quer superlotar ainda mais as prisões, né? O sistema penitenciário. Existe todo um trabalho de conscientização e recuperação antes de ser feito isso, né? Acho que isso é lembrar. Na verdade, assim, né, Michele? Um boletim de ocorrência, uma denúncia, ele é só um papel. Se eu quiser agora ir lá na Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência referindo que fulano me bateu, me espancou, eu posso. Eles vão registrar o boletim de ocorrência. A questão é, a polícia vai ter que verificar se minimamente existe alguma prova disso, algum indício razoável desse meu relato, para instaurar um procedimento contra alguém, porque eu não gostaria de ter um inquérito policial instaurado contra a minha pessoa, nem tu, nem ninguém, né? Então a polícia tem que fazer um filtro para verificar. Isso é briga de família? Tem um mínimo de materialidade desse crime? Não, não tem. Então a gente não pode nem instaurar, que seria um ato legal. Inclusive, o delegado pode responder para abuso de autoridade de instaurar sem a mínima materialidade do crime, né? Sim. E não sei se eu cheguei a te perguntar. Com relação à população trans, eu acho que eu cheguei a comentar alguma coisa e a gente chegou a tocar especificamente, né? Como que funcionam, se existe algum parâmetro, se existe algum percentil, se a gente tem algum dado específico com relação a essa população, tanto de denúncia, tanto quanto de cuidado. Fiquei muito feliz de saber da Maria Liz que as mulheres trans chegam lá e chegam na DPCAM, chegam na Polícia Civil, são assim bem recebidas, né, e acolhidas como mulheres trans, efetivamente. A população LGBT tem esse respeito à sua dignidade. Então isso para mim já foi já recebi de forma positiva, assim. Mas como é que fica isso no âmbito assim da proteção efetiva, né? A gente teve, eu acho que no ano passado, né, o caso era uma suspeita de assassinato, e aí virou suicídio, que a gente teve de uma mulher trans aqui, acho que tu ainda não estava em Tubarão, né, nesse caso. Mas a gente tem de vez em quando algumas situações assim, queria saber como que funciona e como que acaba desenrolando, assim, né, porque é uma população que já vem com estigma, né, já vem com uma carga social bastante grande. Então, como que isso acaba desenrolando e funcionando, e se a gente tem algum parâmetro estatístico, efetivamente, aqui na cidade? Sim, na verdade é assim. A população trans, o que acontece? A gente tem uma portaria de atribuições da DPCAM e a população trans ela não está prevista de forma expressa ainda na portaria. A portaria está para ser alterada. Mas a maioria das DPCAMs, se não todas do Estado, entendem que as DPCAMs atuam no âmbito especializado e diante das violências que esse público sofre em decorrência do gênero pelo qual ele se identifica, que é o feminino, eles devem ser atendidos da mesma forma pela DPCAM nessas questões que têm a ver com as violências de gênero que eles sofrem. E eles estão, então, atendidos ali na DPCAM quando os crimes dos quais eles foram vítimas ocorreram aqui em Tubarão, né? É diferente se, por exemplo, ocorre um crime de roubo contra um trans, outro crime assim que não tem a ver com o gênero dele. O homicídio geralmente terá a ver com o gênero, né? Enfim, com a atividade a qual eles também desenvolvem ali, que às vezes são vítimas de alguns crimes em decorrência de serem trans, né? Mas a população trans pode procurar a delegacia, procura, algumas mais conhecidas a gente já conhece pelo nome, enfim, são mais representantes das causas, né? Vão mais seguido à delegacia, mas a delegacia atua e está disposta a apurar esses fatos, sim, que envolverem essa população. Mas não existe, assim, um levantamento, não deve ter, né? Porque é uma coisa muito, muito recente, assim, também, né? Bem como tu falou, assim, não são todas as delegacias, por exemplo, que tem
Não faz parte de portaria, né? A partir do momento que não faz parte de portaria, ainda não tem como fazer um levantamento estatístico, né? Nesse, De esquecer que essa população sofre, né? sim, assim, nesse período que eu tô lá na DPCAM de fevereiro até agora, não ocorreu nenhum crime assim de maior vulto, né? Porque sou eu que despacho os boletins de ocorrência. Mas anterior à minha chegada lá, tiveram alguns crimes assim que já foram apurados, o procedimento é remetido para o Poder Judiciário, né? E daí lá no Poder Judiciário vira processo, tem o deslinde, as pessoas têm audiência, o fulano vai ser processado, pode receber uma pena, pode ser absolvido, enfim, né? A DPCAM trabalha com um público bastante específico e que precisa de um trabalho interdisciplinar, né? Transdisciplinar, a gente fala, né? Porque é o trabalho da polícia, com o trabalho da assistência social, com o trabalho da psicologia, com e outros trabalhos que vocês têm lá junto, além desses que eu citei. Na verdade, assim, é até um ponto bem importante para a população entender, né? A população, assim, a gente observa que qualquer questão, a população entende que a polícia tem o poder de resolver. E a polícia não tem o poder de resolver qualquer situação. Então, por exemplo, assim, se o pai não está devolvendo a criança no horário adequado, seja por birra, seja por qualquer outro motivo, está sempre se atrasando e tal, ou está problematizando a visita da mãe, no caso que ele tem a guarda e tal, isso tem que ser tratado junto ao juiz da vara de família. A delegacia não tem como emitir uma ordem nesse sentido, porque quem revê visitação, quem revê guarda, é o Poder Judiciário através da vara de família. Quando é uma questão, por exemplo, do uso de droga por algum familiar, por um filho, por um neto, por um sobrinho que tem perturbado a família. Bom, a comunicação do crime, a solicitação de medidas protetivas é com a delegacia, mas a questão de internação não é com a delegacia. E às vezes a gente liga para intimar a pessoa para ir na delegacia, para prestar depoimento sobre o procedimento, e a pessoa diz, não, eu não quero mais nada, eu só quero que ele seja internado. Vocês não conseguem internar ele, a delegacia ela encaminha para os órgãos competentes, mas a delegacia não tem essa atribuição, né? Não tem como a delegacia cuidar de tudo, assim. A delegacia... Sim. Seria interessante num futuro se ter, assim, um centro integrado de assistência social, onde a delegacia fizesse parte, assim, né? Para encaminhamento de situações que são da assistência social e não de polícia. Mas daí a gente faz um encaminhamento e não consegue atuar, assim, de forma a resolver imediatamente o problema da pessoa, né? Quem vai poder atuar vai ser o serviço de assistência social, enfim. Certo. Então tá, Gabi, tem mais alguma coisa sobre a segurança da nossa cidade, em específico dessas populações mais vulneráveis, assim, né? Porque é uma população que a gente sabe que tem uma vulnerabilidade específica, assim, né? Sim. Criança tem as suas peculiaridades, é isso, né? Acho que eu acertei. Tanto na questão das agressões físicas, quanto nas questões de abuso sexual, né? Então, são duas situações. Eu classifico de forma diferente, assim, né? Porque uma coisa é uma criança apanhar até ficar muito machucada, outra coisa é a criança ser abusada psicologicamente, emocionalmente, né? Que é outra violência com marcas profundas, e essa geralmente não é falada, né? Não é denunciada, a gente nunca nem fica sabendo, né? A gente vai ficar sabendo depois, muito tempo depois. E outra é a sexual, né? E essa é que geralmente chega na polícia, né? Ainda é que tem um pouco mais que as pessoas se preocupam um pouco mais, né? Isso é uma coisa também bastante interessante, como a sexualidade humana ainda é a que chama mais atenção do que as agressões físicas, né? Bater numa criança ainda é legítimo, né? Bater numa criança. Como? Ainda é mais aceito socialmente, né? As pessoas, assim, têm bom, né? Não vou denunciar, ele é pai, enfim. O outro, às vezes, se reconhece também no agressor. Eu também já perdi a cabeça, já me descontrolei algumas vezes, enfim. Sobre a questão dos abusos sexuais contra crianças, assim, eu quero falar que é muito importante a denúncia quando se tem conhecimento pelo relato da criança, pelo relato espontâneo. As psicólogas, melhor do que eu, sabem falar a respeito disso, assim, sobre o relato espontâneo da criança. Porque, ao contrário do que dizem, a criança mente, a criança inventa.
E se alguém induz a criança, se alguém está solicitando uma informação da criança, a tendência da criança é ela fornecer essa informação que está sendo solicitada a ela. Então, se eu, na condição de delegada de polícia, fosse conversar com uma criança e perguntar: ah, fulano fez isso contigo? Se a criança gostou de mim e ela se identifica como estando numa delegacia, como achando que está falando, como sabendo que está falando com o delegado, a tendência é ela confirmar o relato, né? E não ter um relato livre sobre isso. Então, assim, é bem importante a gente pontuar algumas coisas sobre os abusos sexuais. Se a criança fez um relato livre, uma narrativa livre sobre alguma questão, o responsável tem a obrigação de efetuar o registro policial para averiguação. Não raras vezes, depois de efetuado um registro, o agressor é identificado como autor de outras violências, tá? Contra outras crianças, ali no mesmo seio familiar, enfim, uma neta, duas netas, três netas, uma sobrinha. Então, é bem importante o registro nesse sentido. Vários e vários inquéritos de crimes sexuais contra a criança, eles têm mais de uma vítima. Então, realize a denúncia, faça a denúncia se a criança relatou de qualquer forma isso, que voltou da casa do fulano, que foi na casa do fulano, que ele baixou a calça, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Por vezes, os atos contra a criança, eles não têm ali uma penetração e não tem uma prova pericial a produzir, mas o relato livre e espontâneo da criança e depois de outra criança e de outra criança indicam a ocorrência do crime e o sujeito é indiciado para responder por isso. Estupro de criança, só para a gente deixar claro aqui, o estupro de vulnerável, por exemplo, ele não é só a penetração, ele é a passar a mão, o beijar, o sexo oral, que isso tem que ser entendido também como uma forma de violência. Então, se a criança relatou que colocaram a mão nas partes íntimas dela, que isso, que aquilo, tem que ser denunciado, porque isso é um crime. Não vai deixar prova pericial ali de rompimento de ímã, de isso, daquilo, mas é crime igualmente. Mas um critério importante é não induzir a criança a falar, né? Seja em briga judicial, em qualquer questão. Porque a criança também tem a questão das falsas memórias, que Sim. talvez, enfim, é bom ler alguma coisa ali, um artigo acerca das falsas memórias, que é quando no convívio da criança passam a reproduzir alguma informação. Isso acontece também na alienação parental. Ah, teu pai é um lixo, teu pai é um lixo, teu pai é um lixo. A criança vai crescer, vai se tornar pré-adolescente, adolescente, vai ter 15 anos e vai ter um ódio mortal do pai e dizer que o pai é um lixo, mas ela não sabe por que ela está dizendo isso. É porque foi algo que foi reproduzido durante a vida e, enfim, né? Foi uma memória registrada por ela nesse sentido e criado um sentimento ali por conta desse discurso repetitivo. Então tem que cuidar com essa questão, né? O que tu coloca na criança, o que tu impõe à criança. Só para deixar bem claro, a criança e o adolescente vítima de crime sexual, em regra, eles não são ouvidos na delegacia, nem mesmo por psicólogos. Só em casos muito pontuais, porque tem uma lei, que é a Lei do Depoimento Especial, de 2017, que ela prevê que a criança e o adolescente, eles vão ser ouvidos uma única vez sobre o fato. Que eles não tenham que ficar repetindo isso diversas vezes. Ah, falam com o delegado, depois falam com a psicóloga, depois vão, depois, entende? Para não ter já essa repetição, enfim, né? Essa agonia. Cada vez que a criança vai falar, a criança vai desandar a chorar, vai voltar uma série de sentimentos, enfim. Ou até se o fato não ocorreu, né? Vai ficar reproduzindo um fato que não ocorreu várias vezes na cabeça por ser entrevistada várias vezes. Sem dúvida. Ai, maravilhoso. Eu conversei uma vez com uma. Quando foi que essa lei foi aprovada? Em 2017. Antes disso, se fazia as oitivas de criança, digamos assim, aqui em Santa Catarina, via psicólogo, né? Aham. Hoje em dia tem essa lei. Em alguns casos, que eu queria explicar assim, que às vezes as pessoas não sabem. Eu não acuso alguém de um crime, eu acuso alguém de um fato. Eu, né, não vou dizer qualquer pessoa. Por exemplo, assim, para a gente fazer um inquérito, a gente não pode dizer assim, ah, fulano estuprou fulana.
plano escrito por tal criança. A gente tem que dizer, olha, senhor, no dia 20 de abril de 2020, às Gabi, 14 horas... Oi. eu vou encerrar essa live e vou abrir outra, tá? Tá. Aham.